decida abençoar como Abraão. Se eu pudesse resumir numa só frase a biografia de Abraão, a frase é: Abraão nasceu para abençoar. É claro que Abraão tinha dificuldades. A Bíblia relata conflitos, batalhas, perdas, mortes na sua casa, como todos nós. Mas o foco de Abraão, quando ele orava, não era pedir para si mesmo, era pedir para os outros. Aspas, o negócio de Abraão era abençoar. Ele descobriu, então, que a felicidade não está em ser abençoado. Por que não está em ser abençoado? Porque aquilo que nós pedimos a Deus e Ele resolveu, volta. É outro problema. Vamos sempre estar pedindo. Mas aquilo que nós pedimos para Deus abençoar, isso se espalha de um modo multigeracional e universal. Abraão nasceu para abençoar. Nesse momento estão reunidos os embaixadores do rei. E a pergunta, que é no fundo uma resposta que se faz ali é: se não for para servir, para que eu nasci? A missão. Vou ler então, primeiramente, um conjunto de versículos, poucos versículos, que dão um resumo desse começo da vida de Abraão. Gênesis 12, 1 a 3, texto muito conhecido, leio na Prazer da Palavra. No ano 1921 a.C., Abraão estava em Harã, Turquia. Nessa época, o Egito era governado pelo faraó Amenemés I. Na região da Mesopotâmia, o Império Assírio era liderado pelo rei Elishum I. Foi em Harã que o Deus Eterno apareceu a Abrão e lhe fez um convite. Abrão, deixe a sua terra, deixe a sua família e vá para uma nova terra que eu vou lhe mostrar. Você formará uma grande nação. Eu o abençoarei e você será grande. Eu o abençoarei e você abençoará a muitos. Quem o abençoar será abençoado. Quem lhe desejar o mal, receberá o mal. Por sua causa, a terra toda será abençoada. Eu selecionei aqui algumas situações que nos mostram como Abraão abençoou. Primeira, Abraão abençoou quando inventou o dízimo. Não temos mais que inventar o dízimo, já foi inventado por Abraão. E essa invenção do dízimo é uma indicação de que Abraão cria que a vitória que ele obtinha, ou a prosperidade que experimentava, vinham do Deus eterno. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, encontrou-se com Abrão. Levava pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus eterno. Ele abençoou Abrão com as seguintes palavras: seja Abrão abençoado pelo Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus eterno que permitiu que Abrão derrotasse seus adversários. E agora vou ler um verso aqui que eu mesmo, ao passar os olhos aqui antes, fiquei emocionado. Depois de ser abençoado, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado. Por que me emocionei? Porque Abraão não entregou o dízimo para ser abençoado. Então, Abraão, nessa parte da história ainda é Abrão, depois o nome é mudado, abençoou quando inventou o dízimo.
Nós temos muitas perguntas sobre Melquisedeque, sem respostas. Mas temos muitas certezas com Abraão. Foi uma iniciativa dele. Estava vindo de um contexto de batalhas, vencendo-as. Veio ao seu encontro esse sacerdote do Deus eterno, orou por ele, abençoou-o, e depois que ele foi abençoado, posso imaginar, é claro, não era um envelope de dízimo, não havia, no caso, moeda, eram os carneiros, as vacas, era o ouro, a prata, tudo que ele tinha recolhido, o despojo, como é o nome na antiguidade. Ele foi lá e disse: Melquisedeque, 10% é do Deus eterno, através de você, já que você é aqui o representante dele. Não havia igreja, é outro contexto, mas Abraão sabia que venceu aquelas batalhas e conquistou tudo aquilo, porque assim Deus fez por ele e com ele. O dízimo, é bom então que afirmemos aqui, não tem a ver em algo que nós fazemos para receber a bênção de Deus, mas é algo que faz aquele que não é autossuficiente. Eu trabalhei, eu estudei, eu consegui, embora tudo isso seja verdade. Mas é aquele que reconhece que o que tem, que o que sabe, que o que possui, tudo veio de Deus. Se 100% vieram de Deus, o que são 10%? O dizimista é aquele que segue bons exemplos, como o de Abraão. O dizimista é aquele que não idolatra o dinheiro, mas faz do dinheiro que recebeu de Deus uma bênção para os outros. Sobretudo, o dizimista é aquele que considera participar da obra que Deus faz no mundo um privilégio. Sabe, eu vou contribuir, porque eu sei que a igreja está precisando. É verdade, mas essa não pode ser a motivação. Eu vou contribuir, porque eu quero ter o privilégio de contribuir. Minha irmã, meu irmão, nesse momento, nós estamos vivendo aquele drama sem fim no Oriente Médio. Nesse momento, nós temos uma de nossas irmãs, Silvia, que é guia em Israel, com quem me comunico, me fala das dificuldades que estão vivenciando. Nesse momento, não posso dizer o nome dela, nós temos uma missionária no Líbano, que acabou de me passar uma mensagem dizendo: nós fomos recomendados, depois da morte daquele grande líder, as coisas têm que ser faladas de um modo cifrado, a deixar essa área aqui, porque é possível que seja atacada proximamente. Durante o culto, que ela estava pela internet participando lá na igreja dela, várias explosões próximas se ouviram. E agora ela mandou uma foto no culto anterior, não sei se está agora conosco neste culto. Por que ela está lá? Vai ficar? Não sabemos. São decisões com muita sabedoria e santidade que a nossa Junta de Missões Mundiais toma. No momento, a decisão dela é de continuar lá. Se a presença de Deus
lá. E você é parte disso, ela está lá por causa do seu dízimo e da sua oferta. Não é algo vago, é concreto. Ela e tantas outras, muitas outras, é um privilégio. Como esses irmãos que vão agora para o Itasertão, uma viagem é pancada, né? 22, 23 horas, tudo correr bem, não furar o pneu, né? Mas nenhum deles diz, vou lá porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Já passaram essa fase na vida. Vou lá abençoar. Fui tão abençoado. Vou lá abençoar. É outra perspectiva de vida. Segundo lugar, Abraão abençoou quando circuncidou toda a sua família, ele incluído. Ele inventou o dízimo, posso dizer que inventou também a circuncisão. Leio Gênesis 17, 23 a 27. Nesse mesmo dia, a história vai se desenvolvendo, Abraão circuncidou todos os homens da sua família. Ele pegou Ismael, que tinha 13 anos de idade, e o circuncidou. Depois pegou todos os que moravam com ele e fez o mesmo, tanto com parentes quanto com empregados. Ele fez exatamente como o Deus Eterno mandou. Ele mesmo, embora tivesse 99 anos de idade, se submeteu à cirurgia feita com uma faca de pedra. Seu prepúcio foi retirado, bem como de todos que trabalhavam com ele, mesmo os estrangeiros. Tudo aconteceu num só dia. Para nós é muito, muito estranho. Mas naquele momento em que não havia igreja, por exemplo, não havia Bíblia, por exemplo, não havia tudo aquilo que pudesse ser algo que tornasse visível a fé. Por inspiração divina, Abraão inventou então a circuncisão, mostrando claramente que todos aqueles que passavam pela experiência da circuncisão eram agora novas pessoas em Deus, diríamos nós em Cristo, mas não é o caso ainda. Abraão fez isso para abençoar a sua família. E quando fez isso, Abraão deu o exemplo. Quando ele fez isso, ele tomou a decisão por todos, porque na antiguidade era assim que as coisas se desenvolviam. E na circuncisão, Abraão renovou o seu compromisso de amar o Deus eterno. Mal comparando, como se fosse uma tatuagem, do tipo, eu amo ao Deus eterno. Só que ele fez algo no seu próprio corpo, mais profundamente, tirando parte do seu corpo. Como indicar, eu tiro parte do meu corpo para receber toda a presença de Deus. Um testemunho que até hoje é real. E na circuncisão, Abraão se colocou como parte da família. Hoje nós temos um símbolo, que é o batismo. É um símbolo de algo que acontece no nosso coração e, ao mesmo tempo, um símbolo que nós testemunhamos aos outros. Mas nessa experiência da circuncisão, entre muitos aspectos para chamar a atenção, tem a ver com o seguinte: todos nós aqui queremos abençoar a nossa família, nossa primeira família. Se somos pais, queremos abençoá-la. Se somos mães, queremos abençoá-la. Aqui temos avós que também querem abençoar. Abraão fez isso. Mas Abraão deu o exemplo. Abraão não disse, vocês vão ser circuncidados, eu já estou com 99, não preciso mais. Não. Porque nós abençoamos quando nós somos o exemplo. Quando nós fazemos aquilo que nós recomendamos. Ele circuncida toda a sua família. Talvez alguns não tivessem querido, ele foi lá, pegou no laço e
tem que fazer. Era a cultura da época, hoje não é mais assim que funciona. Mas ele abençoou a sua família com essa circuncisão. Fez algo de valor permanente. Fez algo que até hoje é praticado pelos sucessores de Abraão. Até hoje. E para nós, essa nossa circuncisão não é de natureza biológica, é de natureza espiritual. Nós também somos, Paulo diz isso, espiritualmente circuncidados no batismo. Nós queremos que toda a nossa família também seja batizada. Terceiro aspecto da bênção de Abraão é que Abraão abençoou Ló, seu sobrinho, cuidando dele e ajudando seu sobrinho financeiramente. É uma história com alguns momentos. O primeiro momento, leio Gênesis 12, 4 a 6. E Abraão fez como Deus eterno mandou, como lemos nos versos 1 a 3, no começo da mensagem. Tinha 75 anos de idade ao partir. Sua família era formada por sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, que ele criava desde que seu irmão Arã morrera. Ele, sua família e seus empregados transportaram tudo o que tinham adquirido enquanto moraram em Arã. Tendo partido para Canaã, ao sul de onde estavam, lá chegaram. Eles arrumaram suas tendas perto de Siquém, junto ao carvalho de Moré. Por essa época, Canaã era habitada por vários povos cananeus. Ló junto. E para abençoar Ló, Abraão teve que gastar dinheiro. Segundo texto, no capítulo seguinte, Gênesis 13, 5 a 7. O filho de criação de Abraão, Ló, também era rico. Tinha muitos animais e muitas tendas. Por isso surgiu um problema na família. O problema foi a riqueza de Abraão e Ló. A fazenda deles ficou pequena para os dois. Os pastores dos seus rebanhos começaram a brigar por pasto para seus animais. A região era dominada pelos ferezeus, que faziam parte dos cananeus. Continuando. Abrão chamou Ló e lhe fez uma proposta. Uma proposta muito estranha. Ló, nunca poderia haver briga entre nós e nem entre nossos pastores. Nós somos uma mesma família, Ló. Vamos nos separar. Tem terra para todos. Está vendo toda essa terra? Para onde você quer ir? Escolha. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se eu fosse Abraão, eu faria assim. Ló, você sabe que eu te criei, né? Você deve tudo a mim, correto? Você sabe que você é rico graças a mim, correto? Claro, titi, foi isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Escolha um lugar. Vamos embora, sai. Mas você sabe que essa parte aqui não, né? Essa aqui é minha. Foi Deus que me deu, sabia disso? Que Ele me chamou lá e me deu essa parte. Então nessa você não toca, é minha. Agora o resto você pode escolher onde você quiser, vai para longe de mim. Foi isso que Abraão disse? Quer ficar aqui? Eu vou para outro lugar. Quer ir para lá? Eu fico aqui. Por que nós temos conflitos? Porque eu quero o meu. Se sobrar, o seu. Vocês vão observar que Ló fez uma péssima escolha. Que cidades Ló escolheu? Hein? Sodoma e Gomorra. Vai escolher mal assim, lá na terra da Mesopotâmia, né? Mas ele escolheu. Então, Abraão abençoou Ló e perdeu dinheiro. Porque o sobrinho escolheu o melhor, a terra mais fértil, onde tinha mais pastos. Abraão ficou com o pior, sem problemas. Tudo bem. Mas a história continua agora no capítulo 14,
vê se você faria isso. Verso 14, 16. Informado da situação, Ló tinha sido sequestrado. Abraão reuniu 318 homens. Por isso tem uma denominação que usa esse número aqui, né? Abraão reuniu 318 homens entre os seus empregados e saiu com eles para perseguir os que capturaram seu sobrinho. Em Dan, que fica no norte, Abraão os organizou em grupos, atacou os inimigos, perseguiu-os até roubar ao norte de Damasco, já na Síria. Com a vitória, ele conseguiu libertar seu sobrinho Ló, as mulheres, os outros prisioneiros e os bens levados. Ele os trouxe de volta livres. O camarada escolheu a terra que queria. Se envolveu em escaramuças. Eu já estou aqui velhinho, eu não vou importar com ele. Ele que há aqui com as consequências de suas decisões. Mas Abraão nasceu para abençoar. E foi atrás, organizou 318 e foi atrás para buscá-los. Liderou uma batalha épica de resgate, muito bem sucedida. Quarto lugar, Abraão abençoou a cidade de Sodoma e Gomorra, orando ousadamente pelos moradores dessas cidades. Vou ler só um trecho, Gênesis 18, 22 a 32. Os homens, a história é uma continuidade, não é? Desceram em direção a Sodoma e Abraão chegou ainda mais perto de Deus Eterno e lhe perguntou: ó Deus Eterno, vais destruir os justos que moram em Sodoma juntamente com os maus? E Abraão disse: vou dar uma chave de braço em Deus agora. Ele diz assim: se por acaso morarem 50 justos em Sodoma, tu vais destruir toda a cidade, sem poupar a cidade, por causa do seu grande amor aos 50, como se fossem todos iguais? Com certeza não, porque és justo e bondoso. O Deus Eterno respondeu: claro, Abraão, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu vou poupar toda a cidade por causa deles. Abraão continuou falando: acho que me precipitei, sou humano, tu sabes. Se em lugar de 50 forem 45 justos, vais destruir todos de lá? O Deus Eterno respondeu: se eu encontrar 45 justos em Sodoma, não destruirei a cidade. Abraão continuou: bem, e se forem apenas 40 os justos? Estou insistindo na leitura porque ela nos revela muito bem como esse homem gostava de abençoar. Deus Eterno respondeu: bem, se forem apenas 40 os justos, eu não vou destruir a cidade. Abraão não desistiu. Desculpe, ó Deus Eterno, mas pergunto, e se os justos forem apenas 30? Tem um pouco de humor aqui também na história, humor divino, né? O Deus Eterno respondeu: se forem 30 os justos, não haverá destruição. Abraão persistiu: ó Deus Eterno, sei que estou sendo atrevido, mas indago, se forem apenas 20 os justos? Deus respondeu: se forem 20 os justos, ninguém morrerá. Por fim, Abraão pediu: não se aborreça comigo, ó Deus Eterno, vou falar e me calar. Se houver apenas 10 justos em Sodoma, o que farás? O Deus Eterno respondeu: se em Sodoma eu encontrar 10 justos, não destruirei a cidade por causa desses 10. Nem 10 tinha, né? Mas Abraão não sabia disso. O que Abraão queria? Que Sodoma e Gomorra não fossem destruídas. Que motivo ele tinha para amar Sodoma e Gomorra? Se as propriedades dele não estavam lá as do seu sobrinho. Porque Abraão nasceu para abençoar. Ele sabia que aqueles cidadãos tinham feito escolhas erradas, mas orou por eles. Abraão, para abençoar aquela gente, colocou-se ao lado daquela gente. Para abençoar Sodoma e Gomorra, Abraão ousou diante de Deus.
para abençoar Sodoma e Gomorra, Abraão foi persistente. Eu trouxe aqui 4 situações e tantas outras há, e eu lhe recomendo a ler Gênesis 11 até o 36, onde a história de Abraão está bem desenhada com muitos detalhes. Eu poderia trazer inúmeras histórias, por exemplo, quando ele prepara o casamento do seu filho. Conhecemos bem a história. Meu propósito foi mostrar aos irmãos que eu posso ser Abraão. Você pode ser Abraão. Abraão tinha problemas, mas o foco dele não era o problema. Era a bênção. Abraão precisava de ser abençoado, mas o foco dele não era ser abençoado, era abençoar. Essa é a grande descoberta da vida. Jesus resumiu isso quando ele disse que mais felizes são os que abençoam dos que os que são abençoados. Não é uma mudança de paradigma? Porque quando eu oro, vou ser muito franco com os irmãos, igualzinho a sua oração, eu tenho lá a minha listinha, né? Abençoa, 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 abençoa. Tudo bem, estou orando pelos outros. E também quanto a mim, ó Deus, ó, o Senhor sabe se estou passando por isso, me abençoe. Geralmente a gente faz assim, a gente ora pelos outros, depois a gente ora pela gente, e a gente gasta mais tempo orando pela gente mesma, porque o nosso foco está em nós. E acaba que os problemas se tornam o foco da nossa vida. Mas quando o nosso foco é o outro, nossos problemas que são reais, baixam de patamar. E o outro, a bênção de Deus, fica num patamar mais elevado. Abençoamos. Quando abençoamos, somos abençoados. Mas não abençoemos para ser abençoados. Abençoemos porque já fomos abençoados e continuaremos sendo abençoados. Essa é a descoberta que muitos cristãos ainda não fizeram. Nossa irmã que está no Líbano está ali para abençoar. Vou ser muito honesto com os irmãos, talvez ela não sobreviva. Talvez. Oremos para que ela sobreviva. Mas ela, mais uma vez, me disse, eu não posso sair daqui. Agora que eles mais precisam de mim, você dirá, loucura, eu concordo. Mas o foco dela não está em ser abençoada, mas em abençoar. Pense nisso. Você é uma pessoa que abençoa? Claro que sim. Pode abençoar mais e melhor? Claro que sim. Aí está, toda a alegria de viver. Abraão nos ensina que é abençoar. Jesus nos ensinou a abençoar. A vida de Jesus foi abençoar. E o autor dos Hebreus tem uma passagem das mais lindas da Bíblia, que tem poucas coisas lindas na Bíblia, né? Pouquíssimas, né? Só que não. Nessa passagem, ele imagina, o autor, que nós não sabemos quem é, imagina Jesus indo morrer na cruz. Ele então imagina toda a dor de Jesus. Morte cruenta, dolorosa, injusta, vergonhosa. Tudo isso passou pela cabeça de Jesus, o autor nos fala isso. Mas ele olhou para a alegria depois da cruz. E foi então para a cruz. Quando Jesus estava para ir à cruz, ele fez uma festa, deu uma festa de despedida. Não de solteiro, mas da vida. E disse, olha, ao final dessa festa,
aproximou-os mais ainda e disse: eu quero que vocês, todas as vezes que se reunirem, todas as vezes, vocês comam este pão que eu vou agora distribuir para vocês, para se lembrarem que eu dei a minha vida em seu favor. De igual modo, todas as vezes, vocês vão beber esse cálice de vinho, que tem, entre outros significados, um que quero que nunca esqueçam: eu virei pela segunda vez. Ele não disse isso, mas está pressuposto. E levarei vocês para o céu. Lá é onde se vive a vida verdadeira. A vida plena é lá no céu. Tenho pensado que nos tem faltado muito a perspectiva da eternidade. Nos debatemos e deblateramos, até mesmo matamos, por causa das coisas desta vida, que, é claro, são muito importantes, mas são passageiras. Sejam coisas boas, sejam coisas difíceis, são passageiras. Só definitiva é a vida com Jesus, quando Ele nos levar para a nossa casa, de onde nunca mais sairemos. É o céu. Lindo céu. Vamos cantar sentados essa música?